Meu nome é Renato Freitas, vou contar um pouquinho da minha história para vocês, um pouquinho dos aprendizados que eu tive como empreendedor. Se precisar dar uma resumida no meu currículo aí, eu vou dar uma contada na minha história para vocês. Eu sempre fui nerd, sempre fui aquela criança curiosa que gosta de desmontar coisas e às vezes nem sabe como montar de novo, mas sempre fui curioso demais. E quando eu tive, por volta dos meus 12, 13 anos, eu ganhei o meu primeiro computador, que era um 386, e fuçando no computador eu descobri um software de desenvolvimento de software, que chamava QBasic na época, que era de desenvolvimento de software em Basic, e ele vinha com alguns softwares de demonstração, um deles era um jogo, e eu fiquei maravilhado de ter visto o código-fonte por detrás de um jogo, e comecei a ler aquele código. Foi assim que eu aprendi computação, foi assim que eu me enfiei no mundo de programação e computação. E um outro aspecto importante da minha história eu também tive um exemplo de empreendedorismo muito forte na minha vida, que meu pai é empreendedor, meu pai foi empreendedor, ele tinha uma metalúrgica pequena, mas os meus 14 anos até o final da faculdade, eu trabalhei com ele. E como uma empresa pequena, uma empresa de 10 funcionários, você, como dono da empresa, você faz tudo lá dentro. Então, foi lá que eu aprendi o que é uma nota fiscal, como se contrata e demite pessoas, o que é fluxo de caixa, estrutura de impostos, esse tipo de coisa. Foi muito importante para eu construir a minha vida. E o contato com a metalurgia me fez ter interesse em engenharia, e eu fui fazer poli. Então, se precisar resumir o meu LinkedIn, esse seria o resumo do meu LinkedIn. Então, eu sou formado na Poli em engenharia mecatrônica, e essas foram as empresas que eu fundei. Então, no final da faculdade, eu vou contar um pouquinho sobre cada um nos próximos slides. No final da faculdade, a gente fundou o EBA, depois a 99. O EBA não é tão conhecido, mas a 99 e a Yellow são. Então, e vocês podem perceber na minha história que teve um pouco de overlap, aí teve um pouco de alguns tempos que eu fiquei em mais de uma empresa, estive rodando mais de uma empresa. E hoje em dia também estou me aventurando como mentor e investidor anjo. Acho que é legal falar aqui, porque se alguém achar que a minha história pode contribuir de alguma forma para alguma startup, pode me procurar. Falando um pouco do EBA, que foi a primeira empresa que a gente criou. O EBA era um website, ainda né, um website de conteúdo para universitários. Então, basicamente, a inspiração veio dos problemas das shadows. Então, talvez muitos de vocês são novos para saber que isso existiu, mas na minha época, quando você tinha uma semana de provas, o jeito de você conseguir material para estudar você ia numa lojinha que tinha na faculdade, que o cara tinha uma xerox, ele tinha material de todos os professores, e você falava, me dá a pasta do professor tal, o cara tirava a xerox daquele documento, daqueles materiais para você estudar. Então, dava a véspera de prova, ficava uma loucura nesses lugares, ficava uma fila e tal, e aquilo incomodava bastante a gente, porque durante o período que a gente estava na faculdade, foi a época que a banda larga ficou mais presente na vida das pessoas, ficou mais acessível. A gente falou, se tivesse tudo isso aqui online, facilitaria a nossa vida. E a gente construiu esse site para que as pessoas pudessem compartilhar o material de estudo que elas tivessem. E a gente atingiu alguns números bastante interessantes. Então, foi fundada em 2006, e na nossa história a gente conseguiu construir um sistema que servia mais de 7 milhões de visitantes únicos por mês, com mais de 4 milhões de usuários cadastrados e mais de 200 mil materiais compartilhados. No ano passado a gente vendeu para uma empresa que chama Doxit, uma empresa italiana, que faz mais ou menos a mesma coisa, mas que está fazendo uma expansão global, e viu como no Brasil uma chance bastante legal de expandir através do EBA. E aí no finalzinho do EBA, no finalzinho da 2012, a gente fundou a 99. A principal inspiração da 99 veio de uma viagem do meu sócio. Então eu fundei o EBA junto com o Ariel, que muitos de vocês devem conhecer aqui, porque recebeu o e-mail do Ariel da 99 em algum momento aí na história. Foi com ele que eu fundei a primeira empresa, ele está me acompanhando desde a faculdade, na 99 na Yellow. A gente fundou a 99, muito por uma inspiração do próprio Ariel. Ele viajou para a Alemanha e usou o primeiro aplicativo de táxi do mundo, que era o MyTaxi,
E na mesma época eu já estava muito interessado em querer desenvolver, porque meu lado nerd estava falando bastante alto, estava interessado em desenvolver alguma coisa mobile. A gente falou, putz, isso aqui é uma coisa bastante legal, vamos construir um sistema para ajudar as pessoas a pedirem táxi e ajudar os taxistas a encontrar corridas. E a gente teve uma história bastante intensa, então em 2012 a gente fez o lançamento lá em agosto, a gente teve nossas primeiras dificuldades que foram, na época os taxistas nem smartphone tinham, então a gente precisava introduzir essa tecnologia para eles, foi um desafio bastante legal. Durante o ano de 2013, a gente teve expansão, isso é um resumo, né, bem curto da história, mas a gente basicamente expandiu para o Brasil todo. A gente começou em São Paulo em 2012, em 2013 a gente expandiu para todo o Brasil. Em 2014 foi quando a gente começou a ter receita e começou a implementar os nossos modelos de pagamento eletrônico. Então, até então você tinha que acertar a corrida com o taxista no carro, depois disso você começou a ter um jeito de cadastrar seu cartão de crédito lá. Em 2015 foi um ano que a maior parte das pessoas passou com esse 99. A gente teve nossos primeiros aportes relevantes e a gente usou muito desse dinheiro. Mais perto? Mais baixo? Aqui? Isso? Tá bom, joia. A gente usou bastante, acho que melhorou mesmo, a gente usou esse dinheiro basicamente para tornar a 99 conhecida pelas pessoas. Então, é nesse ano que a gente patrocinou diversos times de futebol, foi nesse ano que qualquer aeroporto que você fosse, estava envelopado a 99, tinha jingle na rádio, tinha propaganda no horário nobre da televisão e assim por diante. Então, a gente fez um barulho bastante grande para que as pessoas conhecessem a 99. 2016 foi o ano mais difícil da história da 99, que a gente teve uma competição muito forte com a Uber, foi quando a Uber começou a ganhar bastante espaço aqui e a gente entendeu que as pessoas estavam querendo uma forma de transporte diferente. Táxi era uma coisa que a regulamentação era uma regulamentação muito antiga, lá da década de 70, e o fato de existirem produtos novos para as pessoas usarem como transporte privado fez a gente repensar bastante a empresa e a gente começou a se posicionar como uma empresa guarda-chuva, que tivesse opções de transporte para as pessoas. E aí em 2017 o 99 Pop ganhou mais força, que foi quando a gente realmente se consolidou como um guarda-chuva de opções. Então, além de táxi dentro da nossa plataforma, você podia ter o carro privado também. Durante o ano de 2017 também a gente recebeu o que na época foi o maior aporte em startups da história do Brasil, da história da América Latina, que foram 200 milhões de dólares em janeiro, 100 milhões de dólares da Didi e 100 milhões de dólares do SoftBank, que é o maior VC do mundo. E em 2018 a gente vendeu a 99 para a Didi no comecinho, em janeiro de 2018 agora. Numa transação que avaliou a empresa em mais de $1 bilhão. Então a 99 foi o primeiro unicórnio brasileiro, que, enfim, a gente tem muito orgulho dessa história e muito legal que depois da 99 já surgiram outros unicórnios também. Então acho que mostra um momento bastante legal da cultura de startup, dos resultados de startups que estão tendo no Brasil. E aí, também no meio do caminho, em 2017, 2018, a gente construiu a Yellow. A Yellow surgiu de inspiração basicamente na China, então todo esse processo de receber o aporte da Didi e de fazer a venda para a Didi, a gente visitou a China e na China a gente viu o que hoje eu posso falar, a gente viu a Yellow da China, que eram as empresas Ofo e Mobike lá, que resolveram muito do transporte que a gente mesmo teve lá. Então, na China tem uma característica de transporte um pouco parecida com a do Brasil, que é quando você usa o transporte público, na hora que você chega na sua estação final, no seu destino final de transporte público, ainda tem um trajeto grande para você fazer até o seu destino realmente final. E é nessa hora aí que a bicicleta se torna uma coisa bastante útil. E a gente usou isso lá. Eu chegava na minha estação final de metrô, ainda era longe do hotel que eu estava. A pé ia demorar uns 15, 20 minutos, mas tinha bicicletas na estação. Eu pegava a bicicleta e demorava menos de 5 minutos para chegar lá. Então, era uma solução muito legal de transporte. E, pessoalmente, já tinha uma coisa que era um problema que eu era bastante apaixonado na época da 99,
que se discutia muito qual era o melhor algoritmo para encontrar motorista, qual era o melhor motorista para aquele passageiro, qual o melhor algoritmo de rota, tal, porque eu sempre fui desse lado nerd de discussão de algoritmo e tal. Mas eu me pegava pensando, eu falava, cara, num horário de estresse de trânsito, então sexta-feira, 6 horas da tarde, por exemplo, na Vila Olímpia, ali, no Itaim, naqueles lugares ali onde a 99 está, as ruas estão paradas, as ruas estão cheias de carros, os carros estão todos parados. Então, não vai ser um algoritmo que vai resolver esse problema. Não é o algoritmo de encontrar o motorista mais perto, porque o motorista mais perto está preso no trânsito, tão quanto o motorista quase mais perto. Então, eu me pegava pensando, como que resolve esse problema? Então, você tem as ruas todas paradas de carro, um trânsito de carro muito forte, mas você tem as ciclovias livres. Então, se eu conseguisse achar uma forma de que os usuários usassem a ciclovia de alguma forma, pelo menos para sair daquela loucura de trânsito ali, eu estaria resolvendo um problema real das pessoas. E foi isso quando eu tive esse contato com essa solução na China, eu falei, putz, acho que essa aqui é a solução, quero levar isso para o Brasil. Voltando para cá, a gente, através de investidores em comum, a gente acabou achando o Musa também, que compõe o time de fundadores, né? Somos eu, o Ariel e o Musa, que tem uma experiência bastante legal de bicicleta, porque ele foi CEO e dono da Caloi por muito tempo, e a gente conseguiu montar um time de fundadores que tinha habilidades complementares para atacar esse problema. Alguns números interessantes da Yellow, a gente já teve mais de 70 milhões de aporte, então a gente está conseguindo ter acesso a capital por conta da nossa história, por conta de tudo que a gente conseguiu construir. Então são empreendedores que já conseguiram mostrar que conseguem construir algumas coisas legais. A gente já tem mais de 200 funcionários na empresa, apesar de ser uma empresa de menos de um ano. E a gente tem milhares de patinetes e bicicletas. A gente parou de dizer os números porque os números mudam o tempo todo. Então a gente tem milhares de bicicletas e patinetes nas ruas. Enfim, isso é só uma introdução para vocês saberem quem eu sou, um pouco da minha história. Acho que algumas coisas são públicas, outras coisas nem tanto. Mas o principal conteúdo que eu quero passar para vocês aqui o que eu considero que foram os meus principais aprendizados. Então, parei para pensar, falei, cara, a minha história, o que seria legal compartilhar com as pessoas que estão me ouvindo aqui. E eu não tenho pretensão nenhuma de ser nenhum guru, não tenho pretensão de dizer para vocês como que fazem as coisas. Eu estou muito mais contando a minha história e quais foram as coisas que eu olhei para a minha história e falei, putz, isso aqui realmente foi relevante. Então, vocês vão reparar que nenhum dos meus aprendizados está no imperativo. Então, não tem nenhuma coisa que eu considero que é super forte, mas são coisas que eu aprendi e que foram valiosas para mim. E eu separei os aprendizados nos aprendizados que eu tive em cada empresa. Então, alguns aprendizados que eu tive na minha primeira empresa, que foi o EBA, entender, isso é um aprendizado bem forte, entender o que o seu usuário quer e valoriza. Quando a gente construiu o EBA, quando a gente construiu a primeira vez, era uma brincadeira de faculdade, na verdade. Era um site que a gente queria que a faculdade usasse para compartilhar os materiais de estudo. Na hora que a gente viu que isso poderia ser uma coisa maior, estava na época do boom do Facebook, do Twitter, e estava se falando muito sobre redes sociais, estavam surgindo as primeiras grandes redes sociais. E a gente falou, putz, tá aí, vamos ser a rede social dos universitários. E a gente projetou todo o nosso produto nessa direção. Então a gente queria que fosse o lugar onde os universitários frequentassem, que eles trocassem ideias, que eles conversassem entre si. Então você ia lá, boa parte das funcionalidades eram voltadas a você encontrar um contato, encontrar um amigo, conversar, mensagens e assim por diante. E tanto que uma coisa interessante, talvez alguns de vocês não lembrem aqui, mas existiu uma coisa chamada Orkut. E a gente fez muitas das nossas interfaces baseadas no Orkut, porque era a referência que as pessoas tinham de rede social na época. E a gente entendeu que isso era uma coisa que não era o que o usuário queria. O usuário já tinha rede social, o usuário já tinha onde conversar com os amigos dele, e não adiantava eu, entre aspas, forçar a barra para eles se comunicar e conversar com amigos em outra plataforma. O que ele queria no EBA era conteúdo. Então a gente parou de se caracterizar como uma rede social e começou a se caracterizar como uma rede de conteúdo.
Nessa hora, você muda completamente o seu desenho de produto, você muda que tipo de coisa que você dá ênfase nas suas interfaces, que tipo de funcionalidade você coloca no seu roadmap. E depois que a gente entendeu isso, a gente conseguiu entregar muito mais valor para o usuário. Então, você ter a humildade de entender que você não sabe o que o seu usuário quer e ele sabe muito bem o que ele quer, é um aprendizado bastante legal. Um outro aprendizado que eu tive é importante pensar no dinheiro desde o começo. Então, a gente lá no final da faculdade, com todos os exemplos de Facebook, Twitter, etc., a gente fala, cara, o que importa é a gente fazer um bom produto que uma porrada de gente usa e um dia a gente descobre como que vai ganhar dinheiro. Porque vai ter um monte de gente lá e a gente descobre como ganhar dinheiro. E isso acabou sendo uma estratégia ruim, porque a gente acabou que esse dia de pensar em ganhar dinheiro, ele nunca chegou. A gente não conseguiu monetizar aquela plataforma de forma relevante, de forma a fazer uma empresa bastante grande ou que atingisse um número muito grande de usuários. A gente atingiu um número grande de usuários como um bom produto, mas não de forma suficiente de eu construir um grande time, construir ambições maiores. Então, um aprendizado bem forte que eu comecei na verdade, assim, eu consigo pensar nele olhando para trás, pelas experiências que eu tive com a 99 e com a Yellow. Na 99 a gente começou muito tempo, se vocês viram pela história, a gente começou muito tempo sem receita. A gente lançou a empresa em 2012, a gente foi ter receita só em 2014. Mas apesar disso, a gente pensou em dinheiro desde o começo, pensou em como que a empresa ia ganhar dinheiro desde o começo. A gente simplesmente decidiu não implementar isso. No caso do EBA foi um dia a gente pensa. Outra coisa, olhando para trás na minha história, que eu acho muito legal, é que um aprendizado é que concorrência é bom e falta de concorrência é ruim. Então, no EBA a gente teve muito pouca concorrência, quase zero concorrência, a gente teve algumas pouquíssimas concorrências e isso deixava a gente mais acomodado, não se mexia tanto, não construía features mais agressivas, não estava tão focado em construir usuário como se isso, quando você tem uma concorrência, isso se torna vital. Na história da 99 isso foi bastante forte, porque a concorrência, primeiro a gente teve a concorrência com a EasyTaxi, depois com a Uber, foram concorrências muito fortes. Então, se você sossega, entre aspas, em relação à concorrência, você realmente perde seus usuários e sua empresa para de existir. Então, ter concorrência é uma coisa boa. Já vi muita gente falando, putz, cara, a concorrência é ruim e tal. É ruim, mas é bom. É uma coisa que faz você se mexer, faz você pensar sempre no seu usuário, faz você querer ser criativo, que é bastante importante. E no final acaba entregando mais valor para o usuário, porque tem mais gente querendo construir coisas de valor para ele. E outra coisa, olhando para a minha história para trás, e também como conhecendo outras startups também, é possível fazer bootstrap. E não sei se todo mundo está familiarizado aqui com o termo, mas bootstrap é quando você consegue fazer uma empresa rodar sem pegar investimento. Então, com a própria receita da empresa, você consegue financiar o crescimento dela. E, é uma coisa que na época do EBA a gente nem se falava tanto sobre investimento, a gente nem sabia o que era. A primeira vez que a gente fez investimento na 99 foi uma coisa meio assustadora pra gente. Putz, legal, cara, a gente precisa de dinheiro, a gente vai entrar aqui, um cara que tá pondo dinheiro, tá comprando um pedaço da empresa, esquisito. Então foi um aprendizado também esse. Mas um aprendizado importante cara, é possível você construir uma empresa sem investidor. Tem muita startup que pensa, putz, tive a ideia, coloquei em prática, próximo passo, investidor. E nem sempre é necessário. Tem alguns casos que eu não acho que no caso da 99 e da Yellow era possível fazer sem envolvimento de investidor, mas em alguns casos principalmente quando você não tem muito gasto com ativo, muito gasto no caso da Yellow, a gente precisa ter as bicicletas e você precisa de dinheiro para isso. Mas tem outros casos que são serviços completamente online que eu acho que é possível fazer. E aí, passando um pouco para os aprendizados que eu tive na 99 e contando um pouquinho de história também aqui, um aprendizado muito legal da história da 99 é que é possível concorrer com gente que tem muito dinheiro. Então, eu falo que na história da 99, a 99 sempre foi o pobrezinho da história, o patinho feio, ou coisa do tipo. A gente sempre foi o player com menos dinheiro no mundo. Então,
E no Brasil foi especialmente difícil, porque no começo a gente estava competindo com a EasyTaxi, que a gente tinha colocado, sei lá, no total até meio de 2013, os 3 fundadores, sei lá, 50 mil reais de cada um, 50 mil reais no total, coisa do gênero, e a EasyTaxi tinha dezenas de milhões de reais para gastar, e a gente precisava competir nesse cenário. E a gente conseguiu isso com um bom relacionamento com os motoristas, a gente conseguiu isso com um foco muito grande em ter um produto melhor, e a gente conseguiu segurar a barra com bem menos dinheiro, com um time melhor também. Então, assim, junta um conjunto de coisas que você precisa se esforçar mais e ser mais criativo, e você consegue competir com gente que tem muito dinheiro. Com a Uber foi a mesma coisa. Acho que com a Uber, principalmente, era muito difícil competir tendo um produto melhor, mas a gente conseguiu competir, na minha opinião, principalmente tendo um time e uma cultura muito melhor, que consegue passar por momentos difíceis. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco também. Exatamente aqui. Cultura forte faz a diferença. Então, a gente teve uma história que os 3 fundadores da 99 somos eu, o Ariel e o Paulo Veras, e o Paulo gosta muito de contar essa história, porque eu acho que é bastante legal mesmo. Durante o ano de 2016, a gente estava num momento bastante difícil da empresa. A gente estava há meses de acabar o dinheiro. A gente já estava há mais de um ano tentando levantar dinheiro e não conseguindo, e a gente chamou uma reunião com boa parte da empresa, entre 1/3 e metade da empresa, e a gente simplesmente contou para todo mundo, falou: gente, até o final do ano, 2016, o dinheiro vai acabar, se a gente não se mexer. E a gente tem um plano, a gente precisa do desenvolvimento de todo mundo, mas a gente precisa que esse plano dê certo, que vocês se empenhem e tal, mas esse é o cenário. A gente sempre teve uma cultura bastante de transparência, bastante de contar para todo mundo, de deixar as informações bastante abertas. E, você imagina, as pessoas dentro da empresa ouvindo um cenário como esse, e ao mesmo tempo a Uber crescendo de forma bastante forte, e assediando os nossos funcionários, fazendo ofertas para eles o tempo todo. A gente falou: putz, é um cenário bastante ruim. E foi muito interessante que não teve uma pessoa da empresa que saiu nessa época, sabendo que a empresa estava com o dinheiro acabando, sabendo que... Sim? Pronto, desculpa, tá bom. Sabendo que o dinheiro estava acabando, sabendo que as coisas estavam mal, mas que tinha um plano, e as pessoas permaneceram lá, e as pessoas queriam brigar junto com a gente, queriam fazer a empresa dar certo junto com a gente. E isso é uma coisa que tem bastante orgulho, e boa parte disso vem da cultura. Boa parte disso vem de ter gente apaixonada pelo que faz, boa parte disso vem de a gente ter pessoas apaixonadas pelo sonho da empresa, a gente tem a cultura de transparência, muito trabalho duro, e a gente fez um trabalho bastante direcionado para a cultura. Então, a cultura, quando você tem 10, 20 pessoas, a cultura se passa pelos próprios fundadores, porque vocês estão todos numa mesma sala, e as suas decisões e as coisas que você valoriza, que você fica feliz ou bravo no dia a dia, passam a cultura. Mas quando você começa a crescer, você precisa consolidar isso de alguma forma, e a gente fez de uma forma bastante legal. A gente fazia eventos simplesmente focado em cultura, as pessoas pintaram os muros das paredes da empresa com os valores que a gente tinha. Então, a gente fazia uns eventos bastante legais, a gente tem bastante orgulho da cultura que a gente criou lá. Outra coisa é viver a pele do cliente, é um diferencial competitivo. Então, cara, muita startup vem falar comigo e muitas vezes eu falo para ele, as pessoas parecem impressionadas com isso. Você já foi o seu cliente? Você já esteve lá? Você é o cara que usa o seu próprio serviço, o que o Google gosta de chamar de dog fooding. E na 99 a gente fazia isso de uma forma bastante forte, assim. As pessoas dentro, os funcionários da 99 eram motoristas. Elas tinham uma meta interna para as pessoas serem motoristas. As pessoas realmente pegavam o carro delas e iam ser motoristas como se fosse um usuário, como se fosse um motorista nosso. E isso fez... Por que eu digo que é um diferencial competitivo? Porque quando você vive a pele do seu cliente, você percebe coisas de uma forma diferente do que quando ele te conta. Então, uma das coisas que as pessoas, por exemplo, dentro da 99 sentiram muito forte, que
que os motoristas sentiam e falavam pra gente, mas que a gente não dava tanto valor até a gente viver, era o problema de segurança. Então, você dirigir nas ruas é uma coisa bastante insegura. Você ir buscar um passageiro, você ir entregar um passageiro numa rua sem saída, mal iluminada, te dá uma sensação ruim. E depois de a gente viver isso, a gente criou uma área na empresa, que era a área de segurança, de segurança dos motoristas dentro da empresa, que a gente tinha um monitoramento em tempo real das corridas e media sinais de que aquela corrida poderia ser algum tipo de violência, algum tipo de segurança, algum tipo de roubo, coisa do gênero. E foi uma coisa muito bem percebida pelos nossos motoristas e foi tão bem percebida pelo mercado e pelos motoristas que a Uber começou a copiar a gente. Então, e hoje eles têm uma área dessa também. Então, isso é uma das coisas bastante legais que eu acho que é um aprendizado bastante legal. Realmente ser o seu cliente, por mais difícil que seja. Se a sua startup é uma startup de, salão de beleza, vai lá, sei lá, cortar o cabelo, fazer a unha, etc. é importante. Montar times excepcionais é difícil e imprescindível. Isso é meio clichê, assim, todo mundo fala que o time é a coisa mais importante, tá? Mas é uma coisa muito difícil de colocar em prática, principalmente quando você tem uma vaga aberta, que você já entrevistou 50 pessoas, não achou a pessoa que você quer ainda, você fala, putz, vamos pegar o melhor que estiver aí até agora. E, cara, todas as vezes que a gente fez isso na nossa história, de tipo, largar a mão e falar assim, não, vamos pegar o menos pior, em vez de pegar um cara que realmente é excepcional, todas as vezes a gente quebrou a cara. Então, a pessoa contrata, a pessoa entra, mas dá alguns meses você percebe, realmente, o meu instinto, enquanto eu estava no processo seletivo, estava certo e a gente precisa corrigir isso. Então, duas coisas, sempre focar em ter times excepcionais e quando você não consegue, corrigir o mais rápido possível. Então, a partir do momento que você percebeu que aquela pessoa não faz sentido no time, não está funcionando com a cultura, não está funcionando porque não entrega, ou porque precisa de uma característica que você que não tem, corrige o mais rápido possível. Um pouco dos aprendizados da Yellow. A Yellow ainda está super nova, então a empresa está rodando há 4 meses, mas a gente está montando o time desde janeiro. Mas acho que já é tempo de compartilhar alguns aprendizados, algumas coisas que eu acho que foram bastante legais com a Yellow. Então, a primeira existe vantagem em ser o primeiro. Primeiro, fazer um negócio tão inovador e tão diferente, colocar nas ruas aí bicicletas soltas, né, vamos dizer assim, para as pessoas usarem, é um negócio bastante ousado. Mas, junto com isso, o fato de ser o primeiro ajuda bastante. Então, primeiro, vou te dizer um exemplo, quando a gente começou a colocar nossos patinetes elétricos nas ruas, simplesmente o fato de estar escrito Yellow, as pessoas entenderam completamente. Então, esse fato de você conseguir ser o primeiro e construir uma marca que é meio que sinônimo de categoria, sinônimo do que aquilo ali significa, compartilhamento, sinônimo de transporte, sinônimo de liberdade de você poder deixar em qualquer lugar o veículo que você está usando, isso tem uma vantagem. As pessoas começam a falar, isso aqui é igual Yellow, isso aqui é a Yellow de sei lá o que. A gente teve um pouco isso na 99, começou a surgir outras empresas chamadas 99 Pizzas, 99 outros. É uma vantagem bastante legal, você constrói uma marca bastante legal. Segundo, e isso é uma coisa que foi um dos maiores desafios na Yellow, foi a gente ter a persistência e a resiliência de todos os comentários ruins que vinham quando a gente falava o que a gente ia fazer. Então, o Musa, que é o nosso sócio, ele gosta de falar a frase de alguém famoso aí, que eu não lembro quem que é, de falar, o seu sonho só é bom quando riem dele. E, cara, a Yellow era exatamente isso. A gente contava isso para as pessoas, a gente contava o que a gente queria fazer e a reação das pessoas era: vão roubar tudo, vão vandalizar, as bicicletas vão sumir, não vai dar certo nunca isso. E a gente teve a energia e a esperança de, cara, não vai ser assim. A gente vai conseguir, primeiro, contornar esses problemas. Segundo, esses problemas não são tão grandes quanto realmente as pessoas acham que é. E se tornou, a gente acabou vendo que isso era realmente verdade. Então, as pessoas mudaram a cultura, as pessoas acreditam muito na Yellow. A gente tem muitos fãs, assim, muita gente que gosta muito da Yellow.
Para quem tem dúvida disso, é só pesquisar no Instagram, #YellowBike, tem um monte de gente postando lá. E a gente estava muito bem preparado para as coisas ruins que poderiam acontecer com as bicicletas, do ponto de vista de vandalismo e roubo. Mas a parte curiosa e legal, a gente não estava preparado para as coisas boas. E muita gente querendo cuidar das bicicletas. Então, um caso específico que eu gosto de contar, teve um dia que uma mulher mandou uma mensagem para a gente, que a gente tem um sistema de atendimento ao cliente lá. Ela mandou uma mensagem para a gente dizendo: gente, eu mexi na bicicleta e a bicicleta pitou. Porque a bicicleta tem um sensor, quando você mexe nela, quando ela está fechada, ela pita. Mas eu não roubei não, tá tudo bem. Eu só estou mandando para vocês essa mensagem, para vocês saberem o que aconteceu. Estava chovendo e a bicicleta estava na chuva. Então eu tirei a bicicleta e levei ela para um lugar onde não estava batendo chuva, para ela ficar sequinha, mas está tudo bem. Ninguém roubou, tá tudo certo. Então as pessoas querendo cuidar muito, né? Eu contei essa história para um amigo meu, ele falou: a mulher levou a bicicleta para casa, deu banho, deu leitinho e tal. Mas a gente gosta da sensação que as pessoas têm de cuidar e de meio que encarar a bicicleta como um pet mesmo, como uma coisa que precisa ser cuidada para que as pessoas utilizem bastante. Bom, eu tenho ainda pouco tempo aqui ainda, eu queria deixar um pouco depois de tempo para perguntas, eu não sei se pode, depois a organização me diz, mas esse aqui é a mensagem que eu queria deixar de final para vocês. Um aprendizado bem legal que eu tive na minha história de empreendedor é o aprendizado de sonhar grande desde o início. E foi uma coisa que eu não tive na minha história até a Yellow. Então, quando a gente construiu o EBA, que foi a primeira empresa, o nosso sonho era ter um sistema para o pessoal da USP compartilhar material de estudo. E a gente acabou construindo uma empresa que servia materiais de estudo para as pessoas de todos os países lusófonos. Então, além de ser Brasil, a gente também tinha usuários de Portugal, usuários de Moçambique, etc. Então, a gente construiu uma coisa muito maior. Na 99, quando a gente começou, a gente tem até uma planilha guardada até hoje, porque o nosso plano super ousado era a gente ter 1000 taxistas dentro do sistema. E a gente chegou nesse número simplesmente pesquisando o mercado. Na época, o jeito de pedir táxi era através de radiotáxi cooperativo. E a maior radiotáxi cooperativa do Brasil na época tinha, se não me engano, era 800 táxis. E era uma de São Paulo. E a gente falou: cara, se a gente conseguir fazer um sistema que seja maior, que a maior cooperativa que existe, putz, que sonho legal, que coisa incrível que a gente está construindo. E no final a gente acabou construindo uma empresa que era uma grande plataforma de transporte, com mais de 300 mil motoristas e com milhões de usuários, tá? Um negócio muito maior. Então, assim, nunca começamos com um sonho grande. E na Yellow a gente começou com um sonho grande. Então a gente quer levar micromobilidade, e aí pode ser bicicleta, pode ser patinete, pode ser alguma coisa que ainda está por vir, para todas as pessoas da América Latina. Então a gente começou assim. E, cara, quando você começa assim, você planeja as coisas diferentes, sua vontade é diferente, sua energia é diferente, você quer construir uma coisa muito maior. Então, como último aprendizado aqui, eu queria deixar essa provocação para vocês. Eu sei que muitos de vocês aqui estão rodando startup ou estão pensando em startup. Se você pensar maior, se você pensar grande, e eu aprendi muito isso com a Didi também, porque empresas americanas e agora as empresas chinesas estão fazendo muito isso. A empresa americana, a empresa chinesa, ela já começa pensando global. No Brasil a gente não faz isso. A gente precisa começar a mudar isso. A gente está numa hora de começar a mudar isso. Então a minha provocação é: se a startup que você está construindo, ou a startup que você pensa em construir, se ela pensar grande, se você aumentar o sonho dessa empresa, será que você não vai conseguir ter mais energia? Será que você não vai conseguir ter ideias melhores, uma forma melhor de escalar, uma forma melhor de se comportar, de se apresentar para o mundo, mais ousada, mais sedutora, que você consiga contratar mais gente? Pensa um pouco nisso. Pensa em, não é só Brasil então, é América Latina, é mundo. Não é só simplesmente um sisteminha para X usuários aqui, para esse mercado pequenininho. Não, esse jeito de pensar pode servir para mais gente.
faz essa provocação, pensa isso na sua própria ideia, pensa isso em você mesmo. Isso é a recomendação que eu tenho aqui, a única coisa que eu estou colocando um pouco mais no imperativo, porque eu acho que ela consegue mudar bastante. Então, eu queria deixar vocês com essa provocação e, enfim, obrigado. Se precisar entrar em contato comigo, por favor, me procura no LinkedIn. Obrigado, gente. Tá bom.